Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado As Últimas Notícias. Esse texto não foi escrito por mim, ele está lá no Manancial e o Manancial são meditações diárias publicadas pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu leio o texto e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Isto dito, podemos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui e de podermos aprender da tua palavra. Obrigada, Senhor, que nós realmente possamos colocá-la em prática. Pedimos isso, pedindo também perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o texto hoje foi escrito pelo pastor Felipe Pereira. Ele pede que a gente leia Lucas 24, de 13 a 35. E eu vou fazer então isso com os irmãos agora, tá bom? Então diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? É maravilhosa essa história, né? Sim. Eu gosto muito, irmãos. Bem, então o texto que o pastor Felipe Pereira escreveu, chamado As Últimas Notícias, ele escolheu o versículo 18 para ser o versículo-chave, que diz assim: um discípulo chamado Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Então o texto diz assim, ó, que já era domingo, mas os acontecimentos da última sexta-feira ainda não saíram da mente dos discípulos.
eles estavam super frustrados e estavam voltando para sua cidade, que no caso era Emaús. Então, como pôde aquele profeta poderoso chamado Jesus ser humilhado daquela forma? Então, era o bafão do momento, né? Todo mundo estava comentando aquilo. As pessoas que amavam Jesus estavam muito tristes. Aquelas que não entendiam nada comentaram, né? Porque perceberam que ali foi um justo, uma pessoa inocente que foi crucificada. E eles não se conformavam. Como que Jesus pôde ser falsamente acusado e assassinado de forma tão brutal? Porque a morte de cruz era uma morte terrível. Então, durante os últimos anos, eles acreditavam que Jesus seria a redenção de Israel. Eles estavam vivendo um sonho que agora tinha se desfeito. Tudo estava acabado, Jesus tinha morrido. Ele morreu e com ele morreram os sonhos também. Então, as últimas notícias nas praças de Jerusalém afirmavam a morte do profeta, o fim de mais um levante popular. Então, lógico, vira e mexe, como aqui no Brasil, como no mundo, sempre aparece um revolucionário, uma pessoa importante, que parece que vai levar as multidões para a solução dos problemas. E Jesus era considerado mais um daqueles e não deu em nada. Então, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam bem inconformados, mas eles não foram capazes de perceber que o objeto da conversa dele estava presente. Ele também estava com eles, né? As últimas notícias a serem proclamadas em mais alta são: Jesus vive, ele ressuscitou como prometeu. Só que eles estavam tão desesperançados, tão tristes, que eles nem tinham se dado conta que Jesus tinha ressuscitado e mais estava com eles. Então a presença de Jesus ressurreto estava com eles, eles estavam caminhando juntos para Emaús e eles não se deram conta disso. Então o texto diz aqui que muitas pessoas acham que estão bem informadas, que sabem das últimas notícias e que sabem de tudo, mas no entanto anunciam uma falsa fé num Jesus morto, né, que vive só lá pregado naquela cruz e que não faz nada além de ilustrar uma história de religiosidade mundial. Então muitas pessoas falam de boca de Jesus Cristo, mas ele está lá morto, lá no crucifixo. Ele não ressuscitou. Então a gente precisa crer e anunciar o Cristo vivo. A obra mais importante de tudo que Jesus fez foi morrer e ressuscitar por nós. Isso é fundamental. Então a gente tem que anunciar isso para as pessoas, né? Porque ele reina eternamente e ele salva. Ele vai nos libertar e vai nos restaurar. Então ele está entre nós e deseja ser recebido. Ele deseja que a gente acredita nele. E assim, eu queria acrescentar coisas básicas, mas, por exemplo, né? Emaús, o nome Emaús quer dizer riacho quente. E eles estavam saindo, então, de uma cidade chamada Jerusalém, que era uma cidade, que quer dizer lugar de paz, e estavam indo para Emaús. Então, estavam deixando para trás a crucificação de Jesus, já tinha passado 3 dias, eles não entenderam que Jesus tinha ressuscitado, estavam muito tristes, estavam decepcionados. E por que eles estavam tão decepcionados? Primeiro, porque eles estavam no caminho errado, né? O lugar de paz tinha ficado lá para trás, era Jerusalém. E eles estavam caminhando para longe do lugar de paz, que era Jesus Cristo. Então, por quê? Porque eles não creram naquilo que Jesus disse, que ele iria ressuscitar, ele iria salvá-los, resgatá-los. Então, eles estavam próximos do caminho, mas não estavam no caminho, estavam no caminho errado. Apesar de Jesus estar caminhando ao lado deles, Jesus não estava dentro deles. Outra coisa é que eles
não se conheciam. E por não se conhecerem, eles não perceberam quão miseráveis eles eram e quão importante foi a crucificação de Jesus, que Jesus morreu por causa deles, por causa de cada um de nós. Então, Cleopas diz assim: ah, você não sabe o que aconteceu? Mas é uma fã. Os, as autoridades, os chefes lá da religião, crucificaram o Senhor. Então, eles não entenderam que, na verdade, nós todos, em razão dos nossos pecados, crucificamos o Senhor Jesus, né? Então, não foram os sacerdotes, os chefes, as autoridades, fomos nós todos com os nossos pecados. Então, assim, eles estavam super decepcionados. E eles estavam depositados por quê? Decepcionados por quê? Porque também eles estavam depositando a esperança numa coisa que Jesus não veio para fazer. Então, assim, eles achavam que Jesus ia libertar, ele era um líder revolucionário, que Jesus ia libertar o povo do poderio de Roma. Mas Jesus não veio para fazer isso. Como hoje muitos de nós acreditamos que Jesus veio para nos dar dinheiro, casa, carro, automóvel, um marido, paz, enfim. E a gente vai procurando determinadas igrejas, congregações, buscando a prosperidade, por exemplo. Mas Jesus não veio para fazer isso. Ele até pode dar prosperidade financeira para as pessoas. Ele pode sim, mas não foi isso que ele veio fazer. Então, assim, eles estavam decepcionados, como muitos de nós não reconhecem que estão depositando a esperança em coisas que Jesus não veio para fazer. Outra coisa que faltavam a eles era um discernimento. Então, eles estavam caminhando para Emaús, para longe do lugar de paz, mas eles não tinham discernimento, eles não perceberam que Jesus estava com ele. Inclusive, Jesus falou: meu, como vocês são ignorantes, como vocês são nécios, vocês não perceberam tudo que vem sendo dito pelos profetas desde lá atrás? Então, vocês estão lendo e não conhecem a palavra. Então, assim, são tolos. E Jesus veio conversando a respeito disso. Então, muitos de nós achamos assim, que porque a gente lê uma série de versículos jogados na internet, no Facebook, no Instagram, a gente tira lá a caixinha da sorte, então a gente já leu a Bíblia, já interpretou, já sabe do que está se tratando. Não, nós temos que ler a palavra e entender. Quem não consegue entender, como algumas pessoas me dizem assim: ah, eu não leio a Bíblia, que é muito difícil. Irmãos, tem diversas traduções, tem a tradução na linguagem de hoje, que é super fácil de entender, a versão internacional, nova versão internacional que foi hoje que eu li, que tem palavras mais fáceis, tem a nova versão de Almeida, revista e redigida. Então, tem várias versões que a gente pode ler e procurar entender. Fora isso, se você tiver alguma dúvida, você procura na internet lá as palavras que vocês não entendem. Você pode pedir para aquele irmão aconselhar, o pastor. Sempre vai ter alguém que vai poder te ensinar para que você tenha discernimento. Então, assim, e por último, eles caminharam para longe do lugar de paz porque eles não conheciam a Jesus. Eles achavam que Jesus era um profeta, mas eles não tinham entendido que Jesus era um Messias. Era uma pessoa que veio para resgatá-los. E é isso que nós temos que... Esta é a grande notícia. A última notícia que eles tinham que ter, o bafão mesmo, o incrível, era falar que Jesus era o grande Messias que veio para resgatar. Então, assim, eles estavam equivocados, mas muitos de nós também estamos. Então, o nosso dever, nós que já descobrimos que Jesus Cristo é o grande Messias, é o Salvador, e Ele quer ser o Salvador e Senhor das nossas vidas, nosso dever é falar de Jesus e nos encaminharmos para o lugar de paz. Porque assim que eles perceberam, quando eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, quando eles deixaram que Jesus
fosse o Senhor e celebrasse a ceia, quando ele partiu o pão, quando ele agradeceu pelo pão, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar de paz. E é isso que nós devemos fazer. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim. Que notícias você tem compartilhado? Tempos de WhatsApp, muitas notícias falsas, mas a maior notícia é essa, que Jesus veio para nos salvar. Então, não anunciamos a história de Jesus, nós apresentamos o Cristo vivo. Eu termino aqui, meus irmãos, deixando um abraço apertado, fraternal, um abraço de ursa e, lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.